Bom, como eu falei anteriormente, agora nós vamos realizar exercícios que envolvem então esses conceitos aí de matriz de mudança de base. Beleza? Então olha lá, ele dá uma transformação da R3 para R2, dada por t de xy igual a 2, perdão, igual a 2x menos y mais z e 3x mais y menos 2z. Ele diz que é linear. Ele pede para considerar então a base A, dada pelos vetores V1, V2, V3, e ali ele põe o V1, 1, 1, 1, V2, 0, 1, 1 e V3, 0, 0, 1. E a base B, formada pelos vetores W1 e W2, W1 é 2 e 1, e W2 é 5 e 3. E ele pede então para determinar esta matriz de transformação de A para B. Você vai ver que é um pouco trabalhoso, tá? Então não tenha medo aí de fazer exercício trabalhoso. É um exercício que vai aí gastar não só tempo, mas bastante massa cinzenta para entender, para exercitar tudo. Mas não é absurdamente difícil, pessoal. Vamos lá. Primeiro eu tenho que construir então essa matriz. E eu consigo determinar que ela é uma matriz 2 por 3. Lembra? Número de linhas, 2. Número de colunas, 3. Então eu sei que ela tem este formatinho aqui, certo ou não? E pelas observações que a gente viu no final do último vídeo, cada coluna dela é o componente dos vetores da base A na base B. Ou seja, esta primeira coluna aqui é a transformação de V1 na base B, a transformação de V2 na base B é a segunda coluna, a transformação de V3 na base B é a terceira coluna. Isso quer dizer que se eu achar essas componentes, ou seja, se eu achar as imagens do V1, do V2 e do V3, e depois escrever essas imagens em função de W1 e W2, eu sei os elementos da matriz e aí é só escrever a matriz. Tá ok? Então vamos lá. Transformação do V1. Pega o vetor V1, que é 1, 1, 1, joga na fórmula da transformação aqui. Então vai ficar 2 menos 1 mais 1 e 3 mais 1 menos 2. Vai te dar o vetor 2 e 2. Transformação do V2. Vai pegar 0, 1, 1. Vai jogar aqui, vai ficar 0 menos 1 mais 1. E aqui vai ficar 0, 1 menos 2. Vai te dar o vetor 0 e menos 1. Transformação do vetor V3. 0, 0, 1. Então aqui vai ficar 1 e menos 2. Então está aí o vetor 1 e menos 2. Só que agora eu preciso achar essas três imagens aqui em função dos vetores W1 e W2. Quem são as componentes de cada uma dessas imagens na base B. Então eu vou pegar o vetor lá, o 2, 2, que foi o primeiro, e tem que escrever então ele em função dos vetores da base B. Do W1, que é 2 e 1, e do W2, que é 5 e 3. E esses dois caras que vão aparecer aqui, a A11 e a A21, são os elementos da primeira coluna. Beleza? Então, vai fazer a multiplicação aqui e aqui, vai somar e vai montar um sisteminha, né? 2A1 mais 5A21 tem que dar a primeira componente 2. A1 mais 3A21 tem que dar a segunda componente, que também é 2. Sistema de equação, método de Gauss. Professor, mas eu quero usar outro método. Fica à vontade. Esse sistema ele é quadrado, né? Ele deve ser um sistema possível e determinado, senão você não ia conseguir montar a tua matriz de transformação, né? Então aí você pode até usar método da matriz inversa, pode usar Cramer. Eu gosto do Gauss. E aqui até vou fazer o Gauss de uma maneira um pouquinho diferente. Ao invés de eu fazer o Gauss escalonando de cima para baixo, olha só que interessante. Aqui é 1 e aqui é 2. Eu poderia zerar esse 2 aqui em cima. Eu vou escalonar de baixo para cima. Não tem problema, gente. É escalonamento também, tá bom? Então eu vou pegar a linha 1 e vou fazer uma nova linha 1, fazendo ela menos o dobro da segunda linha. Então 2 menos 2 é 0. 5 menos 6 dá menos 1. E 2 menos 4 dá menos 2. Com isso eu achei aqui que menos A21, que é o segundo elemento, é igual a menos 2. Logo o A21 vale 2. Já sei esse primeiro elemento aqui da matriz. Ok? Substituir ele aqui. Aqui eu vou ter o A1 mais 3 vezes o A21 igual a 2. Vou substituir ele por 2. 3 vezes 2 é 6. Vou subtrair 6 no segundo membro. O A1 é menos 4. Então, olha lá. A imagem de V1, ou seja, o T de V1,
na base B é formado pelas componentes menos 4 e 2. Já conheço a primeira coluna, menos 4 e 2. Mas faltam duas colunas ainda, né? Então eu vou fazer a mesma coisa agora para o vetor 0 e menos 1 e depois para o vetor 1 e menos 2. Inclusive, você poderia parar o vídeo agora, tentar fazer um pouquinho aí, né? Praticar isso, porque é a mesma coisa. E aí você vê se chega na resposta certa. Vamos lá, eu vou continuar aqui. Você pausa o vídeo. Pausou? Beleza. Agora você está continuando porque você já fez, né? Vamos verificar então. Faz as multiplicações, vai montar o sistema. 2 vezes A1, 2, mais 5 vezes A2, 2. 1 vezes A1, 2, mais 3 vezes A2, 2. Primeira coordenada igual a 0, a segunda igual a menos 1. Nota que o sistema é idêntico ao primeiro sistema na parte da esquerda, ou seja, nos coeficientes das incógnitas. O que muda são os termos independentes, porque o vetor que era 2, 2 passou para 0 e menos 1. Então, na hora de escalonar, vai ser muito parecido. Eu vou fazer a de cima menos o dobro da de baixo. Vou chegar aqui que menos A2, 2 é igual a 2. Logo, o A2, 2 é igual a menos 2. Vou substituir menos 2 aqui na segunda equação. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Vou somar 6 no segundo membro. O A1, 2 é igual a 5. Então, a imagem do V2 na base B tem as componentes 5 e menos 2. Já conheço a segunda coluna. Bora lá! A última coluna, agora eu vou pegar o T do V3, que deu 1 e menos 2, e também vou escrever, então, em função dos vetores W1 e W2. Vai cair num sistema muito parecido, nota que muda só os termos independentes. Beleza? Isso sempre vai acontecer? Sim, porque eu estou trabalhando em cima dos mesmos vetores W1 e W2, né? Então, vai sempre acontecer isso aqui, vai permanecer, vai mudar o termo independente, tá bom? Vou escalonar do mesmo jeito, vou até acelerar um pouquinho aqui, tá bom? Então, vou fazer a primeira menos o dobro da segunda. Vou ter aqui que menos A23 vai ser igual a 5, então A23 é menos 5. Vou substituir o A23 por menos 5, 3 vezes menos 5 é menos 15. Vou somar 15 menos 2, o A13 é 13. E aí, então, eu tenho a minha terceira coluna, 13 e menos 5. Que é a imagem do V3 na base B. E aí eu consigo escrever, então, a minha matriz de transformação. Eu pego aquele menos 4 e 2 das primeiras componentes que eu vi, depois o 5 e menos 2, e agora o 13 e menos 5. E monto, então, a minha transformação. Essa é a matriz de transformação de A em B. Beleza? Usando essa matriz, olha só a letra B desse mesmo exercício. Se ele dá o vetor V, que é 3 menos 4 e 2, em relação à base canônica de R3, ou seja, não é em relação a A. Essas não são as componentes de V na base A, porque A não é canônica. São as componentes de V em relação à base canônica. Ele pede para eu calcular a imagem de V na base B, ou seja, as componentes da imagem de V na base B, utilizando a matriz, utilizando a ideia da matriz. Eu sei da transformação, mas eu preciso primeiro escrever esse vetor V que ele me deu em relação, não à base canônica, mas em relação à base A. Então eu preciso achar essas componentes x1, x2 e x3 para escrever o V na base A. Faz um sisteminha, né? Você vê que o x1 vai multiplicar aqui, aqui o x2 é 0, aqui o x3 é 0, vai ficar só x1 igual a 3, então já sei o valor do x1. Aqui eu tenho x1 vezes 1, mais x2 vezes 1, x3 vezes 0, 0. Então, se o x1 vale 3, eu posso já isolar o x2 e achar ele igual a menos 7. E aqui eu vou ter o x1 mais x2 mais x3 para dar 2. E aí eu sei que o x1 vale 3, eu sei que o x2 vale menos 7. Isso aqui vai dar menos 4, posso somar lá, o x3 vai dar 6. Logo, o meu vetor V na base A, ele tem componentes 3, menos 7 e 6. Qual é a ideia da transformação através da matriz? Eu sei que o T de V na base B é a matriz de transformação vezes o meu vetor na base A. Então, transformação de A para B vezes o vetor na base A. E aí eu vou agora multiplicar, então, essas duas matrizes. Linha vezes coluna, ok? Menos 4 vezes 3, mais 5 vezes menos 7, mais 13 vezes 6. Depois,
2 vezes 3, menos 2 vezes menos 7, menos 5 vezes 6. Chega em 31 e menos 10. Então o vetor t de v na base B tem as componentes 31 e menos 10. Professor, mas essa é a imagem do V? Esse é o t de v? Não. Esse é o t de v na base B, que é essa base aqui. Se eu quiser o t de v numa base canônica, eu vou ter que pegar 31 vezes o W1 menos 10 vezes o W2 e fazer essa combinação linear. Beleza? A gente vai fazer mais alguns exercícios nesse mesmo molde, com essa mesma transformação, mas mudando um pouquinho as bases e vendo que a matriz vai mudar, mas o método é sempre o mesmo. Então no próximo vídeo a gente dá mais uma olhada nisso daí.